Faz algum tempo que a gente já sabe que o judiciário é a pior instituição nacional. Mas isso não se restringe ao STF. Vamos dar uma olhadinha nisso. Roda a vinheta. Os arbítrios do STF começaram com o inquérito 4.781, instaurado em 14 de março de 2019 pelo então presidente Dias Toffoli, o chamado inquérito das fake news, que ainda tramita em sigilo, pasmem. Esse inquérito buscava apurar fatos e infrações relativas a notícias fraudulentas e ameaças veiculadas na internet que teriam como alvo a corte e seus familiares. É, essa foi a desculpa oficial. Foi uma investigação transformada num instrumento de exercício de poder pelo Alexandre de Moraes, que foi então nomeado pelo Dias Toffoli como o relator desse inquérito. Desde então, Alexandre de Moraes é o grande xerife que conduz esse processo. Uma das primeiras medidas de Moraes foi censurar a revista Cruzoé e o Antagonista na famosa reportagem O Amigo do Meu Pai. Essa reportagem mencionava a presença da expressão amigo do meu pai no e-mail trocado por Marcelo Odebrecht, e ele explicava então que se trataria de Dias Toffoli. Vamos lembrar aqui que o amigo do meu pai era o amigo do Lula, que era o amigo do pai do Marcelo Odebrecht. Feitas as devidas explicações, seguimos. Então vejam, a partir dali, o STF exerceu uma censura disfarçada sob o pretexto de combate à desinformação e à defesa da democracia. Perfis foram derrubados, jornalistas foram silenciados, cidadãos foram intimados sem direito à defesa, nada se considerava o chamado devido processo legal. O STF passou a ser um ator político e se vangloria disso, como já disse Barroso muitas vezes, e até Gilmar Mendes. O STF, ao se posicionar como ator político, foge em muito daquele papel que lhe é reservado. Deveria ser um tribunal que avalia a pertinência constitucional de casos abstratos, de teses, e não um tribunal que julga casos concretos. O STF se justifica, então, como um defensor da democracia para evitar um golpe. Para tanto, o que ele fez? Mudou o entendimento sobre a prisão em segunda instância para soltar o Lula, mudou o entendimento da jurisdição do caso do triplex para descondenar o Lula, reabilitou o Lula para enfrentar Bolsonaro na eleição de 2022, a mesma que foi manipulada pelo TSE, que interferiu naquele pleito. E eu não estou falando das urnas eletrônicas, estou falando da campanha. Vamos deixar isso bem claro. O STF ainda efetuou a prisão daqueles invasores do Congresso e do STF no fatídico 8 de janeiro, estendeu essa prisão àqueles que estavam ali acampados, metendo esse pessoal num ginásio da Academia de Polícia. Então, acho que é muito fácil de perceber que o STF extrapolou em muito seus limites, seu papel, e hoje é o grande censor do Brasil. É quem determina o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Se eu, podemos ter contas na internet e falar o que quisermos, o que pensamos. Algo bem distante daquilo que devemos chamar de liberdade de expressão. Mas não é só o STF o culpado por essa periclitante situação do judiciário brasileiro, que é o maior gerador da chamada insegurança jurídica no Brasil. Os tribunais de justiça estaduais também têm lá suas mazelas muito grandes. Os ganhos dos tribunais de justiça são vexatórios para nós que pagamos os impostos. Vejam aí nessa figura como os vários TJ têm ganhos muito acima do teto que é estipulado pelo ganho dos ministros do STF. Eles são o teto, ou deveriam ser o teto. E o que a gente percebe
é que os vários penduricalhos, as várias artimanhas, as várias desculpas esfarrapadas permitem que os juízes embolsem uma grana bastante poupuda do dinheiro que você e eu pagamos. Não bastasse isso, a gente ainda percebe que os tribunais demoram demasiado para julgar. A justiça no Brasil é lenta, muito lenta. E há uma frase que eu julgo correta que diz que justiça lenta não é justiça. Não se pode entender como razoável um caso que demore 5, 10, 15 anos para ser julgado. Em muitos casos, o objeto da ação, ou seja, aquilo que motivou o processo, nem existe mais. Ou a pessoa já faleceu, ou o bem já não importa mais, enfim, os valores se deterioraram com a inflação. Tudo isso para dizer que justiça lenta é falta de justiça. No Brasil, os tribunais demoram muito por uma série de fatores. Um deles, talvez o principal, é o chamado GAP, é o ganho por acúmulo processual. Pasme você se não sabia, mas os juízes ganham por processo acumulado. Qual é o estímulo que um profissional tem para trabalhar, apressar seu trabalho? Se ele ganha quando atrasa. Dá para entender um negócio desse? Pois é, no Brasil há essa séria distorção. Não bastasse isso, o que a gente vê ainda é um tremendo direcionamento para um cenário que eu considero bastante perigoso, que é a leniência com malfeitores. Sob o guarda-chuva da defesa de direitos humanos, praticam-se abusos do outro lado. Ou seja, soltam-se bandidos, há uma leniência muito grande, uma tolerância com malfeitos, como diria uma ex-presidente de más recordações, há esse estímulo ao bandido, à impunidade. Vamos lembrar o recente caso do deputado Janones, que fez um acordo com o Ministério Público, onde ele admite ter feito a chamada rachadinha em seu gabinete, que é desvio de dinheiro. E ao admitir isso, ele evita um processo por ter admitido o crime e concorda em devolver o dinheiro desviado. Então vejam que o bandido que cometeu um crime, admite cometer um crime, tem como pena a devolução daquilo que foi roubado. O recado é, horas, vale a pena arriscar. Eu roubo, se eu for pego, eu faço um acordo, devolvo o que roubei, fica tudo por isso mesmo. É o mesmo caso com o nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Adhemar Traiano. E isso não se limita a políticos, a gente poderosa, por assim dizer. Vejam essa postagem feita, onde uma ministra do STJ, a ministra Daniela Teixeira, concede uma ordem de habeas corpus e anula uma cláusula de perdimento de bem em um acordo de não persecução penal, que é essa ferramenta que Janones e Traiano utilizaram. O que aconteceu? Um sujeito foi pego com uma moto adulterada, portanto estava incorrendo em um crime, e fez um acordo. Nesse acordo ele admitiu o crime e tinha a moto apreendida. O que ele fez? Ele, após o acordo, recorreu, dizendo que aquele acordo era abusivo e queria a moto de volta. O STJ devolveu a moto ao infrator. Qual é o recado aqui, de novo? É que as regras no Brasil não valem. Os contratos não valem, porque feito o acordo entre o Ministério Público e esse infrator, um juiz de uma instância superior disse: não, não vale nada disso. E o infrator, então, pôde reaver o bem apreendido. Mais uma vez, o que nós temos aí é um recado humilhante, dizendo: nós temos sempre um jeitinho para você não sofrer. Muitas vezes o que a gente vê é que bandidos mais perigosos, assaltantes, assassinos, incorrem em delitos seguidamente e são soltos pela justiça, voltando às ruas, voltando a cometer os mesmos delitos, talvez até mais graves. Então, o que a gente vê nessas breves abordagens são os motivos, é o cenário criado por um judiciário cada vez mais comprometido em proteger poderosos, se autoproteger e ser leniente com malfeitores. Você e eu, cidadãos que queremos nada mais que andar em paz, temos esse direito comprometido. Passou da hora da gente ser mais incisivo, inclusive com o judiciário. Nas próximas eleições, a gente vai ter a oportunidade de eleger gente que possa, eventualmente, meter o bedelho nisso. São os senadores. Pense nisso na hora de votar lá em 2026. Até.